mandado construir por Dom João V em cumprimento de uma promessa para obter sucessão do seu casamento ou a cura para uma doença grave. É o mais importante monumento e o que mais identifica o estilo barroco em Portugal de matriz italiana. Foi projetado por Johann Ludwig, que estudou em Itália, e construído entre 1717 e 1730 em Mafra. Construído em pedra de Lioz da região de Pero Pinheiro e de Sintra. Este edifício ocupa 37.790 metros quadrados, tem 1.200 divisões, 159 escadarias e 29 pátios. Formado por um paço real, uma basílica, um convento e jardim. Possui coleções de pintura e escultura italiana e escultura portuguesa, uma biblioteca, 2 carrilhões, 6 órgãos e um hospital do século XVIII. A Basílica mostra uma escolha criteriosa de texturas e elementos decorativos, um barroco clássico influenciado por Bernini, artista italiano. Em forma de cruz latina, toda em pedra Lioz da região. Foi a primeira cúpula a ser construída em Portugal com um zimbório de 65 metros de altura. Composta por um conjunto de órgãos de tubos únicos no mundo, concebidos para tocarem em conjunto. Capela Nossa Senhora da Conceição. Galilé. Composto com mármores pretos e brancos e nichos com estátuas em mármore de cerca de 3 metros de altura. Dom João V encomendou a mais significativa coleção de escultura barroca existente fora de Itália, num total de 58 estátuas. Sala do Trono ou Audiências. Vimos pinturas barrocas nas paredes e no teto. As paredes representam as virtudes reais, a perfeição, a tranquilidade, bondade, conhecimento, generosidade, concórdia, constância e consciência. Capela Privada do Rei. Foi mandada construir pelos príncipes Dom João VI e Dona Carlota Joaquina em agradecimento ao benefício do céu ao conceder-lhes os filhos desejados, depois de 8 anos de matrimónio sem descendência. Quarto de dormir do rei. Os ornamentos em talha dourada na cama, em forma de gôndola de madeira em mogno, revela muito bem o estilo da arte barroca. Sala dos Destinos. Existem vários quadros nesta sala e neles está sempre presente a figura de Dom João V. Na pintura do teto está representado o tempo do destino. A figura da providência é entregar a Dom Afonso Henriques o livro dos destinos da pátria. Em redor estão representados todos os reis até Dom João IV. Sala de música ou sala amarela. Aqui nesta sala era onde a família real recebia os convidados. Sala de jogos. Biblioteca. Aqui estão guardados livros que são exemplares únicos e raros do saber produzido no Ocidente entre os séculos XV a XIX. Considerada uma das mais belas do mundo, esta biblioteca nasceu no reinado de Dom João V, o rei que privilegiava a cultura e o saber. A maior sala do convento de Mafra está forrada com mais de 40.000 livros, arrumados e alinhados nas estantes em estilo barroco e rococó. Encadernações em couro gravadas a ouro. Dizem-nos que não são livros comuns, que estamos perante objetos valiosos, em cujas páginas se condensam séculos de conhecimento, cultura e sabedoria. Numerosas obras foram encomendadas por Dom João V, porque o rei queria concentrar neste palácio que lhe era muito especial
o que de melhor se imprimia no reino e no estrangeiro. Esta biblioteca, com 88 metros de comprimento e uma planta em cruz, tem um pouco de tudo: obras de medicina, filosofia, literatura, direito, gramáticas e dicionários, enciclopédias de costumes, livros de viagens. Resumindo, as principais características do estilo barroco são contrastes, excessos, temas religiosos e profanos, estilo exuberante e decorativo. Apesar de em Portugal o barroco não foi muito expressivo devido à fase pobre que o país atravessava, o Palácio Nacional de Mafra é o melhor exemplo patrimonial que representa este estilo. O estilo barroco em especial impressionava pela sua riqueza e dramaticidade. O mais interessante é que reis e príncipes europeus deste período chegaram à conclusão que a arte poderia os colocar em destaque. Pensando assim, investiram com fervor nas diferentes formas de arte. Um dos melhores e o maior exemplo patrimonial em todo o mundo é o Palácio de Versalhes, em França. Antes dos canteiros empreendidos por Luís XIV, o Palácio do Domínio de Versalhes era feito de tijolos. Contudo, a Renascença italiana, que aconteceu nos séculos XIV e XV, teve uma imensa influência sobre a arte francesa durante os anos que se seguiram. O género barroco é caracterizado na arquitetura, na literatura e na música pelas extravagâncias. É um verdadeiro modo de pensamento da época que encorajava os artesãos a multiplicar os elementos de decoração, tais como as coberturas douradas, os arabescos em estuque, as abóbadas pintadas ou ainda o uso de técnicas de ilusão de óptica. A estrutura do palácio é bastante geométrica e apresenta distorções que proporcionam a ilusão de uma harmonia perfeita. Do lado de fora, a capela do Palácio de Versalhes se distingue claramente pelo seu telhado superior ao resto dos edifícios e adornado com numerosas esculturas. É o edifício mais alto do castelo, que atinge 44 metros. O chão da capela é adornado com um magnífico pavimento de mármores. Mais de 110 escultores trabalharam na decoração e foram os melhores artistas da época que realizaram as pinturas que decoram o teto e as paredes. Designado como Património Mundial da Unesco e Monumento Histórico. Com mais de 700 quartos, oferece uma visão da vida da monarquia francesa durante os seus anos mais influentes. Além de possuir mais de 60.000 coleções de obras de arte, sendo uma ode a 5 séculos da história francesa. São constituídos por 7 salas: o quarto do rei, salas para recepção de visitantes e demais estruturas que possibilitavam a corte ao rei, seu descanso ou mesmo a socialização com membros da corte ou visitantes ilustres. Sala de homenagem às vitórias militares, que faz a ligação entre os aposentos do rei com a galeria de espelhos. A construção de uma sala gigante, cheia de espelhos nas paredes, era uma forma de demonstrar o poder da família real e da própria França. Muitos eventos e festas importantes aconteceram aqui, incluindo a assinatura do Tratado de Versalhes. Uma das características da galeria são os 17 arcos revestidos com o espelho que refletem as 17 janelas em arco viradas para o jardim.
Cada arco contém 21 espelhos, num total de 357, utilizados para decorar a galeria. Os arcos estão fixados entre pilastras de mármore cujos capitéis ilustram os símbolos da França. A longa sala possui 30 telas enormes que ocupam as paredes dos dois lados da sala em escala impressionante, cada uma retratando alguma batalha importante na história militar francesa. Relatam quase 15 séculos de Clovis a Napoleão. Dos maiores e mais magníficos jardins do mundo, os Jardins de Versalhes são verdadeiramente uma obra de arte. Foram considerados tão importantes quanto o palácio e demoraram mais de 40 anos para serem concluídos. Uma tarefa monumental, os pântanos e as pradarias foram limpos e grandes quantidades de terra tiveram de ser deslocadas para formar os canteiros, as fontes, a orangerie e os canais. Para dar vida aos jardins foram trazidas árvores de todos os cantos de França. Composto por calçadas, fontes, esculturas, canteiros e bosques, os jardins são resultado dos detalhes e design francês do século XVII e oferecem uma vista espetacular. Bem, infelizmente acabou, mas agora vocês já sabem muito mais sobre o Convento de Mafra e sobre o Palácio de Versalhes. As fotos todas da minha mãe quando ela foi à França ver o Palácio de Versalhes e em Portugal o Convento de Mafra. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!